Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Seja bem-vindo a esse espaço, a esse canal. Muito obrigado a você que já é inscrito, a você que tem deixado o seu like. Essas coisas ajudam o YouTube a continuar compartilhando esse conteúdo com mais e mais pessoas. Muito obrigado a você que tem sido nosso companheiro nesse ministério. Bom, hoje, segunda-feira, dia 24 de junho, vamos dar continuidade ao estudo dessa semana. E o tema que estudaremos hoje será Esperança do breve retorno de Jesus. O texto que serve como base para o nosso estudo hoje é um texto extremamente conhecido. João capítulo 14, versos 1 a 3. Eu tenho certeza que você aí em casa também conhece esse texto de cor. Afinal de contas, ele é um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento. Se você sabe, recite comigo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, virei outra vez. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que grande esperança é essa. O que é interessante é que no contexto do Novo Testamento, a cada 25 versículos da Bíblia, um deles fala sobre a esperança da vinda de Jesus, de forma direta ou indireta. Existem mais referências à vinda de Jesus, a segunda vinda de Cristo no Novo Testamento, do que sobre qualquer outro tema. Sem sombra de dúvida, é o tema mais recorrente em todo o Novo Testamento. Em todos os livros, em todas as cartas, todos os autores ressaltam a seguinte ideia: Jesus voltará. O apóstolo Paulo chega até mesmo a mencionar que se tirarmos da equação a segunda vinda de Cristo, se tirarmos da equação a esperança do retorno de Jesus e da ressurreição dos mortos, então todas as demais crenças perderão seu significado. E nós podemos simplesmente pegar todo o conteúdo do Novo Testamento, do Evangelho, e podemos esquecer. Nada vai fazer sentido. Bom, não é à toa que quando o próprio João, lá em Apocalipse, no capítulo 5, foi feita a pergunta: quem pode abrir o livro e desatar os selos? Quem é digno? E quando a mensagem foi dita que não havia sido encontrado ninguém, nem na Terra, nem no restante do universo, digno de abrir o livro, João começou a chorar, porque afinal de contas, se o livro contendo os termos para a redenção da humanidade não fosse aberto, então Jesus Cristo não voltaria, não haveria ressurreição dos mortos. Quando João está escrevendo o livro do Apocalipse, ele é o último dos 12 apóstolos vivos. Todos os demais já haviam perecido pelo viés do martírio. Ele imaginava agora que todos os seus colegas, todos os seus amigos e irmãos do colégio apostólico que haviam morrido pelo viés do martírio, agora, afinal de contas, parece que a experiência deles tinha basicamente perdido o sentido. Será que morreram em vão? Será que não tinha um significado para tudo aquilo que tinha acontecido sem a vinda de Jesus, sem a recompensa dos santos? É nesse momento, então, que um dos 24 anciãos toca no ombro de João e pede para que ele olhe de novo. E João para de chorar e olha, e ele vê um cordeiro como tendo sido morto, que estava assentado sobre o trono. E então houve uma voz que diz: ele é digno, porque ele morreu e com o seu sangue resgatou pessoas de todas as tribos, raças, povos e nações. É fantástica essa mensagem. É a certeza de que, pelo que Cristo fez na cruz do Calvário, existe salvação para todas as pessoas. Portanto, a grande esperança para quem ainda está vivendo nesse mundo de dor, sofrimento e morte é olharmos para o último capítulo da história e sabermos: Jesus voltará. Nesse ano, esse na verdade foi o terceiro ano. No dia 1º de março desse ano, fez 3 anos que eu enterrei meu pai. Meu pai foi vítima do Alzheimer. E eu me lembro que pouco tempo depois dele ter sido diagnosticado como tal, ele já estava esquecendo de algumas coisas, estava tendo alguns brancos, alguns lapsos de memória. E numa das conversas que nós tivemos, ele disse assim: o meu medo é me esquecer que Jesus vai voltar. Eu posso me esquecer de qualquer coisa, mas eu não posso me esquecer disso. Foi em cima dessa esperança que eu vivi. Foi por causa dessa esperança que eu preguei. Foi por causa dessa esperança que eu dediquei meus recursos, meus talentos. Meu pai plantou 13 igrejas no decorrer da sua vida.
E quando eu olho para a experiência dele e vejo que conforme a doença foi progredindo, ele se esqueceu de muita coisa. Ele se esqueceu do nome da minha mãe, a mulher com quem ele havia convivido quase que a vida toda, por mais de 50 anos. Ele esqueceu o próprio nome. Ele esqueceu o nome do meu irmão. Ele esqueceu o meu nome. Ele esqueceu do nome dos netos, das noras. Às vezes ele ia para o portão de casa enquanto ele ainda podia se locomover, e ele batia no portão e dizia: abram esse portão que eu quero voltar para minha casa, mas ele estava em casa. E ele esqueceu de absolutamente tudo. A única coisa que ele não esqueceu foi da esperança no breve retorno de Jesus. Quando ele ficava muito agitado, a única coisa que fazia com que ele se acalmasse era uma canção: servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Sabe, aliás, ele morreu num sábado. Era um ano bissexto, então era o dia 29 de fevereiro. E o pai estava bem agitado, e a enfermeira que estava com ele colocou no celular a música que meu irmão tinha mandado para ela, que era a música que o acalmava. Ele cantou em quarteto durante muito tempo, e ela colocou essa música, cantada pelo Quarteto Arautos do Rei. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. Ele balbuciou toda a canção. Quando ele terminou de cantar, nas palavras da enfermeira, o coração dele parou de bater. Ele morreu como se fosse um passarinho, mas morreu na esperança de ver Jesus voltar. Ele esqueceu de tudo, até do próprio nome, mas não esqueceu dessa esperança. Essa esperança, ela tem acalentado o coração de muitas pessoas no decorrer de toda a história. Acalentou o coração dos apóstolos, acalentou o coração dos mártires da fé. Quando os mártires eram lançados no Coliseu, na época de Nero e também de Domiciano, para ser devorados pelas feras, eles o faziam de cabeça erguida, porque tinham a esperança de ver Jesus voltando. Quando eram crucificados, quando eram atados nos postes e ateavam fogo, do meio das chamas se ouvia a voz desses mártires cantando sobre a esperança da volta de Jesus. Eles não conseguiam apagar a fé no coração desses homens, mesmo diante da morte, porque eles tinham a certeza do retorno de Jesus. E quero dizer a você, meu amigo, que por toda a eternidade nós continuaremos celebrando a vitória de Cristo na cruz do Calvário, porque foi a vitória de Cristo na cruz que proporcionou a você e a mim a certeza, não é a possibilidade, é a garantia de podermos subir ao céu com Cristo Jesus, se tão somente nos posicionarmos ao lado dele nesse grande conflito. Bom, eu me emociono com esse tema, porque eu sei que quando Cristo voltar, eu terei a oportunidade de reencontrar meu pai querido, que hoje descansa. Ele descansa na sepultura. Aliás, há alguns meses atrás, meu irmão e eu tivemos a dura tarefa de remover os restos mortais dele da sepultura para poder levar até o jazigo, onde os seus ossos ficariam guardados. Quando chegamos, meu pai era um homem alto, tudo aquilo que sobrou dele coube dentro de um pequeno saco. Meu irmão e eu ficamos muito emocionados enquanto a gente levava os restos dele até a sepultura. Meu irmão olhou para mim e disse: olha o que sobrou do nosso pai. Eu olhei para ele e disse: não, você está olhando para o lugar errado. O que sobrou do nosso pai está aqui. Você e eu, com a mesma esperança que ele tinha, de vermos Jesus voltando na nossa geração. Eu tenho essa esperança ardendo no meu coração e eu espero que ela também possa arder no seu coração. Amanhã nós continuaremos esse estudo, estudando sobre o milênio na Terra, mas antes disso, eu queria orar nesse momento, colocando a sua vida nas mãos do Senhor, bem como também a minha, pedindo ao Senhor para que Ele nos mantenha firmes nessa mesma esperança. Ore comigo.
Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por tua palavra. Obrigado pela certeza que temos de que breve Jesus voltará. Obrigado porque meu Pai descansou nessa mesma esperança. Ajuda-me a permanecer firme nessa esperança até o último dia que eu viver nessa terra. Mas, Senhor, eu espero ver o Senhor vindo em poder e glória ainda na minha geração. Mas até lá, me mantenha firme, juntamente com os meus irmãos que nesse momento oram comigo. Pois eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição? E você?